Hoje o nosso CBN Pelo Mundo trata da situação Israel-Palestina e tem um convidado, que é o cientista político André Last, especialista em Oriente Médio. Bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado, Fernando e Tatiana, obrigado a todos. Bom, Obrigado. quero partir desse conflito mais recente, um ataque do Hamas em Tel Aviv, como reação à morte de 10 pessoas por Israel na Cisjordânia. A gente sabe que aquela não é uma região pacificada, mas fazia tempo que a gente não via a violência escalar assim. O que houve dessa vez, professor? Bom, já tem um certo tempo, quase 2 anos, ou um pouco mais que 2 anos, que a Cisjordânia tem se transformado em um polo de insurgência de grupos não ligados à Autoridade Nacional Palestina, que é o governo palestino que controla as cidades palestinas, onde existe uma força policial. E esses grupos, esses indivíduos que são financiados e até mesmo mandados ou pelo Hamas ou pela Jihad Islâmica com dinheiro iraniano para cometer atos de violência contra soldados israelenses que estão na região, contra colonos israelenses que vivem na Cisjordânia, nos assentamentos, ou até mesmo entrar dentro de Israel e cometer atentados dentro do território de Israel. Isso já tem quase 2 anos. E Israel tem feito uma operação militar na região, uma operação de baixa escala, de entrar em várias cidades palestinas em coordenação com o governo palestino para prender essas pessoas. O problema é que de 2020 para cá, depois da pandemia, existiram diversos problemas em relação à transferência de policiais palestinos para o norte da Cisjordânia, que é uma região mais isolada. E isso fez com que o Estado de Direito, a quantidade de policiais e forças de segurança palestinas na cidade de Jenin, que é uma cidade que tem um grande campo de refugiados, ficasse quase em zero. E isso possibilitou para que esses grupos e esses indivíduos se armassem mais e planejassem atentados de Jenin contra civis ou militares israelenses. Então, a gente viu nos últimos 2 anos em torno de 50 ataques a tiros vindos de pessoas de Jenin. E por isso que Israel, então, sem uma operação secreta que iniciou na madrugada de domingo para segunda, entrou na cidade para prender e danificar infraestrutura de grupos terroristas ligados à Jihad Islâmica e das Brigadas de Jenin, que é um grupo novo que se formou dentro dessa cidade. O ataque em Tel Aviv é uma retaliação ao que eles dizem ser um ataque à cidade de Jenin, mas na verdade Israel entrou lá para prender e para tentar destruir a infraestrutura terrorista que foi construída dentro da cidade e que era usada para atacar civis israelenses. E muito se fala, André, sobre o perfil desses. São jovens, a gente pode dizer que são jovens que não reconhecem o presidente palestino Mahmoud Abbas. Qual é o perfil melhor deles? Quem são eles? São pessoas que nasceram no pós-Segunda Intifada ou durante a Segunda Intifada, no final dela. São jovens, às vezes, de 15, 16, 17 anos, então considerados aí pela ONU crianças, mas pegam em armas, treinam. São pessoas que não conhecem um processo de paz, não sabem o que significa um processo de paz com os israelenses, não consideram o presidente palestino legítimo, pois não há eleições na Cisjordânia e em Gaza desde 2011, ou seja, o presidente palestino já está há mais de 12 anos além do seu termo como presidente, então eles não consideram a Autoridade Nacional Palestina legítima e consideram também a Autoridade Nacional Palestina traidora, pois ela tem uma relação de coordenação de segurança com as forças israelenses. Então, muitas vezes, inclusive há poucos dias atrás, a Autoridade Nacional Palestina prendeu dois palestinos que estavam tentando entrar em Jenin para tentar aumentar o contingente caso Israel entrasse na cidade, e eles não deixaram eles entrarem. Então eles são considerados também por alguns aí como traidores, como colaboradores de Israel e por aí vai. E por que o Irã financia esses grupos? Olha, isso já tem a ver com uma pergunta maior em relação à ideologia expansionista que o Irã tem em relação ao seu próprio programa
da Revolução Islâmica de 79, né? O Irã é considerado por especialistas o maior financiador do terrorismo no mundo. Ele financia terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza e na Líbia, tentando aumentar a sua influência para combater a influência do mundo muçulmano sunita, liderados pela Arábia Saudita e os seus aliados. Então, o Irã ele financia guerra de uma certa forma assimétrica, não convencional contra Israel em várias frentes. Por isso que ele mantém um orçamento de em torno de 700 milhões de dólares para o Hezbollah no Líbano, forças iranianas ou mercenários que estão trabalhando a mando do Irã na Síria, financia esses lobos solitários na Cisjordânia. Em Jenin, nesse campo de refugiados, existem 14 mil habitantes e 5 mil armas. É uma arma para cada 3 pessoas. E financia também o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza. O interesse do Irã, obviamente, é cansar Israel e, de uma certa forma, combater a existência de um Estado judeu na região, independentemente de qual seja o tamanho dele, e impedir que um processo de paz seja estabelecido. Com o terrorismo, é muito difícil que exista um processo de paz relevante acontecendo ao mesmo tempo. Agora, André, olhando por outro lado, então, agora para Israel, qual é o peso de ter em Israel agora um governo liderado por Benjamin Netanyahu, mas considerado mais extremista da história do país? Eu acredito que o fato de o governo ser mais à direita na história do país faz com que aqueles que estão do outro lado, por exemplo, a Autoridade Palestina e outros atores mais moderados, fiquem com mais dificuldade de ter relação com Israel. Mas, propriamente dita, a ação militar, a ação do exército, ou ações antiterroristas e políticas técnicas militares que são aplicadas, não muda de governo para governo em relação a esse tipo de ameaça. Tanto que já teve problemas dessa natureza com governos liderados pela esquerda e pelo centro. Há 2 anos atrás tinha um governo de 8 partidos, inclusive um partido árabe, e sofreu também os mesmos problemas vindos da Cisjordânia. A política em relação a programar uma operação como essa e executar ela não passa muito pela ideologia do governo. Agora, se existirem ministros e pessoas do governo que utilizem dessas ações e desses últimos acontecimentos para ganhar capital político de um lado ou de outro, a gente vai ver no futuro. Eu acredito que, de qualquer jeito, independentemente do governo ser esse ou aquele, essas pessoas que estão cometendo atentados, elas não olham para quem é o primeiro-ministro de Israel, porque o problema delas não é com o governo de Israel. Essas pessoas em Jenin que estão atacando civis e soldados, que é uma minoria da minoria do povo palestino, são contra a existência do Estado de Israel conceitualmente. E é por isso que não importa qual governo esteja liderando Israel. Como responde a comunidade internacional? Os Estados Unidos, por exemplo, afirmaram que Israel tinha o direito de se defender sua população, mas pediu que os civis sejam protegidos. Difícil, né? Olha, é muito complicado, é uma zona densamente povoada, essas pessoas estão dentro das suas casas, com as suas famílias, muitas vezes a gente encontrou aí fotos que foram divulgadas no dia de ontem de uma casa de esconderijo, que servia de esconderijo para terroristas da Jihad Islâmica, do lado de uma escola da ONU, do lado de uma mesquita. Dentro de uma mesquita foi encontrado mais de 200 artefatos explosivos e estava sendo escondido dentro de um lugar religioso. A comunidade internacional ela reage de um jeito aonde o crédito de Israel, o tempo que Israel tem para poder resolver uma situação como essa, ele é muito curto. O crédito de Israel ele é muito limitado nesse sentido. E muito depende da quantidade de pessoas não envolvidas em terrorismo se morrerem civis em ações como essa. Se Israel for muito cirúrgico e conseguir evitar ao máximo morte de civis, o crédito de Israel é um pouco maior. Se morrem muitos civis, isso até agora, felizmente, não aconteceu, nessa ação de Israel de ontem, o crédito de Israel diminuiria, né? Professor, rapidamente para a gente se despedir, aqui vou tentar traduzir algumas indignações e perguntas aqui dos nossos ouvintes. Qual é a responsabilidade de Israel nesse conflito? Porque aí fica parecendo
que Israel está apenas reagindo ao ataque dos palestinos, quando a gente sabe que não é assim necessariamente. Pois é, exatamente. Existem 2 pontos a serem considerados. A parte técnica e a parte mais abrangente histórica. A parte abrangente histórica, ambos têm responsabilidades de resolver o conflito através de negociações que leve a um estabelecimento aí de uma entidade política soberana definitiva para os palestinos e autorreconhecimento entre as duas partes, né? O reconhecimento mútuo entre as duas partes para viver em paz e em segurança. Isso é a responsabilidade dos dois. A responsabilidade especificamente de Israel, nesse caso daqui, é evitar ao máximo que civis sejam atingidos e limitar o seu uso da força para que os seus objetivos militares sejam atingidos, mas que não cause um dano à população palestina. Mas também tem a responsabilidade das lideranças religiosas palestinas, da Autoridade Nacional Palestina, das escolas palestinas, dos líderes palestinos, ao invés também de pedir calma da sua população, incitar mais a violência. Então, existe uma responsabilidade multilateral, não é apenas uma responsabilidade de Israel. Existe uma responsabilidade de Israel no sentido do monopólio do uso da força. Israel é muito mais forte na região, só que essa força não pode ser usada. A gente sabe como é. A gente sabe que em guerras assimétricas e urbanas, mesmo que um exército seja muito mais forte que grupos insurgentes, eles não têm como usar tanques e aviões para atingir todos os terroristas que estão escondidos nessas casas. Muito bem. André Last é cientista político, especialista em Oriente Médio, falando conosco hoje aqui no nosso CBN Pelo Mundo. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado.